Olá, seja bem-vindo ao canal Autorama. Eu me chamo Luan e no vídeo de hoje quero dar início a uma nova série, Os Ícones Automotivos, uma série de vídeos que tem como objetivo apresentar a história de carros que marcaram a evolução da indústria automotiva. E para começar, nada melhor que contar a história do modelo que é considerado o carro mais carismático do mundo, o Fusca. Quem aí nunca andou ou pelo menos nunca viu um Fusca? Eu garanto que você ou alguém da sua família já teve um Fusquinha. Meu pai mesmo teve pelo menos uns 3 quando era mais jovem. Agora, roda a abertura e bora para a história desse ícone da indústria automotiva. Para começar a história do Fusca, precisamos entender a sua origem. Mas antes de entrar no assunto, se você não for inscrito, considere se inscrever. Seu apoio é muito importante para o nosso crescimento e nos comprometemos a trazer cada vez mais conteúdo para você, que assim como eu, é um entusiasta automotivo. Feito essa introdução, agora bora conhecer a origem do Fusca. Para quem não sabe, o carismático Fusquinha nasceu de uma idealização do ditador nazista Adolf Hitler, de que todas as famílias alemãs deveriam ter condições para ter um carro em suas garagens. Hitler era entusiasta por carros desde muito jovem e tinha como meta desenvolver um carro do povo, ideia essa que brotou em sua mente no período em que ficou preso, quando leu sobre Henry Ford. Para projetar o carro do povo, o governo alemão contratou Ferdinand Porsche, um conceituado engenheiro e projetista de carros austríaco, que começou a elaborar seus planos para a construção de um Volksauto, a expressão alemã para carro popular ou barato. O escritório de Porsche recebeu uma encomenda de Zundap, fabricante de motos, para construir um carro popular alemão. Hitler, que já tinha sua ideia de carro do povo toda estruturada em sua mente, logo apresentou a sua lista de exigências a serem rigorosamente cumpridas por Porsche na possibilidade do contrato de fato ser firmado, como planejado. Na sua lista já pronta, as condições incluíam que o carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, uma típica família alemã da época, e Hitler não queria separar as crianças de seus pais. Deveria alcançar e manter a velocidade média de 100 km por hora. O consumo de combustível, mesmo com a exigência acima, não deveria ser menor que 13 km por litro, devido à pouca disponibilidade de combustível. O motor deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens com aquecimento e, se possível, a diesel e na dianteira. O carro deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora. O preço deveria ser menor do que 1.000 marcos imperiais, o preço de uma boa motocicleta na época. Em 1935, após 3 protótipos extremamente exigidos em testes, o Volkswagen foi lançado com alguns ajustes em relação às exigências iniciais. Ele era equipado com motor refrigerado a ar, sistema elétrico de 6 volts, câmbio seco de 4 marchas, que até então só fabricavam carros com câmbio de até 3 marchas. A partir daí, houve constantes evoluções e passou a ser equipado com sistema de freios a tambor, caixa de direção do tipo rosca sem fim, modificações estéticas como quebra-vidro, saída única de escapamento, entre outras. Em 1936, o modelo já havia sido reformulado e era equipado com 2 pequenas janelas traseiras. Como todos sabemos, após esse período, o mundo todo viveu o drama da Segunda Guerra Mundial e agora vamos contar o pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas que ficariam sob o controle dos aliados. A zona em que ficava a fábrica do Volkswagen, o complexo chamado de Cidade KDF, foi rebatizada após a guerra e passou a se chamar Wolfsburg. Quem é fã de verdade da Volkswagen sabe bem que cidade é essa e os eventos que rolam por lá. Wolfsburg ficou na zona controlada pelos britânicos. O comando da fábrica ficou nas mãos do Major Ivan Hurst, que se tornaria um apaixonado pelo Fusca. Os britânicos não sabiam o que fazer com a fábrica, então acharam por bem reativar a produção em agosto de 1945 para produzir carros para as forças de ocupação e para o serviço público alemão. A fábrica sofreu violentos bombardeios durante a guerra, porém grande parte das ferramentas haviam sido transportadas para os porões, o que fez com que a retomada da produção fosse de certa forma simples. Mas os britânicos não queriam tomar a fábrica com responsabilidade deles permanentemente. Por isso, tinham de encontrar uma forma de passá-la para o governo alemão. A saída que encontraram foi chamar o antigo dirigente da RDA, Heinz Nordhoff, para se encarregar de cuidar da fábrica. Ele assumiu em janeiro de 1948,
com carta branca do Major Hurst e ficou no cargo até sua morte em abril de 1968. Sem demora, Nordhoff compreendeu que a única maneira de ampliar a fábrica e promover empregos para os alemães no pós-guerra era exportar os Fuscas essencialmente para os Estados Unidos, o que foi um sucesso total porque os americanos se apaixonaram pelo carro. Falando nisso, vamos discutir o sucesso do Fusca. As vendas do carrinho nos Estados Unidos começaram em 1948, através de uma parceria entre a Volkswagen e a americana Chrysler, que ofereceria o sedã em sua rede de concessionárias. No primeiro ano, as vendas floparam. Foram vendidas apenas 2 unidades nos Estados Unidos. Mas a partir de 1949, com a fama de carro inquebrável, o Fusquinha engrenou nas vendas e foi um sucesso com 50 mil exemplares fabricados. Em 1955, após uma série de melhorias, o Fusca alcançava a marca de 1 milhão de unidades fabricadas. O modelo já provava nos números que era um sucesso. Consolidadas as vendas do modelo, agora vamos para o lançamento no Brasil. O Fusca chegou por aqui em 1950, importado da Alemanha e montado para comercialização pela Brás Motor. A Volkswagen só se estabeleceu de fato no Brasil em 1953 e sua primeira fábrica ficou pronta em 1957, no município de São Bernardo do Campo. A história do Fusca no Brasil é muito rica e para não deixar um vídeo muito longo, eu decidi fazer um vídeo à parte contando essa trajetória. Logo eu gravo e publico, pode me cobrar. Agora, como toda boa história tem um fim, preciso falar o fim da produção do Fusca. Na década de 70, o Fusca já era um projeto obsoleto para os padrões da indústria. Na década de 70 mesmo, a Volkswagen deu início à produção do Golf, justamente para substituí-lo. Em alguns mercados, como no Brasil, a produção do Fusca durou até 1986 e continuou sendo comercializado somente no México. Em 1993, o então presidente da República, Itamar Franco, pediu a volta do modelo em terras brasileiras, onde passou a ser conhecido como Fusca Itamar. Mas mesmo assim, o retorno durou pouco e em 1996 o Fusquinha saiu definitivamente de linha. No México, porém, ele permaneceu em produção até 2003. Assim, acabou a história do tão clássico Fusquinha, mas a Volkswagen teve a ideia de lançar um novo modelo inspirado no projeto inicial. Por isso, agora vamos conhecer as novas gerações do Fusca. Em 1994, a Volkswagen realizou um estudo de design em sua filial americana. O estudo tinha como objetivo atualizar o Fusca com tecnologias e tendências modernas. A consequência foi um protótipo chamado Concept One, fundamentado na plataforma do Volkswagen Golf. O carro foi exibido no Salão de Detroit e a ideia teve tanto êxito que a Volkswagen resolveu produzi-lo em série 3 anos depois, em 1997. Em comum com o modelo antigo, além do desenho, são as alças para auxílio do embarque dos passageiros do banco de trás, além do espaço reduzido, tanto nos bancos traseiros como no porta-malas, com apenas 214 litros. Apesar de não ser do mesmo segmento que consagrou o modelo original, o New Beetle, como ficaria conhecido, tornou-se um sucesso no mercado norte-americano, ganhando uma versão conversível pouco tempo depois. Em 2010, a Volkswagen anunciou que 2011 seria o último ano de fabricação do New Beetle e que uma nova geração estava por vir. Um dos propósitos determinados pela fábrica era converter o modelo para mais masculino e que também seria mais baixo, largo e com formas menos arredondadas, mais próximas ao modelo original. O carro foi oficialmente lançado em 18 de abril de 2011, com eventos paralelos em Xangai, Berlim e Nova York. Ainda dentro do propósito de melhor distinguir o carro com o original, a matriz alemã deu carta branca para que as filiais lançassem o carro nos seus mercados com o apelido que o primeiro modelo ganhou em cada um desses locais. Dessa forma, o carro foi lançado em setembro de 2012 como Fusca no Brasil. Mais comprido que seu antecessor, agora com 4,27 metros de comprimento e 12 milímetros mais baixo, o carro foi produzido na plataforma A5, a mesma do Volkswagen Jetta e do Golf de sexta geração. Em 2018, a Volkswagen anunciou que 2019 seria o último ano de produção da terceira geração do Fusca. Em comemoração, foi lançado a Final Edition, nas versões coupé e conversível, nas cores bege e azul clássicas. Encerra-se então a produção mundial do Fusca, que em sua primeira geração, a mais popular, vendeu cerca de 21 milhões de unidades.
E aí, o que você achou da história do Fusca? Ele é ou não é um ícone da história automotiva? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e compartilhe com aquele seu amigo ou familiar que gosta de um Fusquinha. Se você não for inscrito, nos dê essa força e continue recebendo mais conteúdo automotivo aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.